Bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos mergulhar numa reflexão, eu diria, bem profunda sobre o mistério do homem Jesus Cristo. É um material que propõe a humanidade de Cristo como um espelho, né? Um espelho para a nossa própria existência. É verdade. É um texto que, assim, nos convida mesmo a contemplar como aquele que é divino, como ele abraçou integralmente a condição humana. E olha, é justamente dessa contemplação que surge a questão central para a nossa conversa de hoje, né? Exatamente. A análise que o material faz sobre a humanidade de Jesus, ela aponta mais, assim, primordialmente para a aceitação da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade que é inerente ao ser humano como um caminho para a plenitude. Ou será que, por outro lado, o texto destaca principalmente a capacidade de superação, de transformação, através do amor ativo e do serviço? Será que essa é a lição fundamental que a gente deve tirar desse modelo? Uma distinção importante, sem dúvida. Eu vou defender que a ênfase mais significativa do texto está na validação da nossa condição humana mesmo, sabe? Com as fragilidades, os limites, como a gente vê em Jesus, e na necessidade de abraçar isso. Entendo. E a minha perspectiva faz ser que, embora essa aceitação da condição faça parte do quadro, claro, o impulso principal do texto é um chamado. Uhum. Um chamado à ação transformadora. Eu vou argumentar que a humanidade de Jesus, da forma como é descrita ali, ela nos inspira a superar as limitações e a nos engajar ativamente, sabe, na construção de um mundo melhor pelo amor e pelo serviço. Para mim, a essência dessa reflexão é um chamado vigoroso à transcendência e à ação. O texto, veja bem, ele não descreve só Jesus aceitando as realidades humanas. Ele mostra Jesus ativamente engajado em transformar essas realidades, apontando um caminho que vai além da mera aceitação passiva. Pense na definição de grandeza que o texto oferece, né? A grandeza não se mede pelo que possuímos, mas pelo amor que somos capazes de oferecer. Isso, para mim, remete claramente a uma capacidade ativa, a um dinamismo de entrega. E os exemplos práticos, eles reforçam essa visão. Somos orientados a vencer o ódio com o amor, a violência com a mansidão. Isso é ação direta, certo? É uma intervenção transformadora na realidade, não conformidade. O gesto de lavar os pés, ele é interpretado como um ensinamento sobre a autoridade que reside no serviço ativo. A verdadeira autoridade está em servir. É um modelo de liderança pela ação humilde. E mesmo a imagem da cruz, que é o ápice do sofrimento, ela é apresentada com a coragem para carregar nossa própria cruz. Não como um fim em si, mas como um passo em direção à ressurreição. Ou seja, um símbolo de superação radical. A transformação, o texto nos diz, acontece através de cada gesto de bondade. Portanto, o modelo de Jesus que está retratado aqui é fundamentalmente um convite à ação que transforma, uma ação movida por amor, fé e esperança, como a via para a verdadeira plenitude. Eu entendo essa leitura focada na ação, claro, mas a minha perspectiva ela diverge um pouco. Para mim, o cerne da mensagem, aquilo que mais ressoa nessa reflexão específica, é a profunda validação da própria condição humana, em toda a sua complexidade, né? Incluindo aí as fragilidades, as emoções. O texto faz questão de iniciar ressaltando que ele veio como homem simples, pobre, vulnerável. Isso não me parece só um detalhe biográfico, sabe? Mas uma afirmação teológica central sobre a dignidade que a gente encontra justamente nessa simplicidade e vulnerabilidade. O texto diz, experimentou todas as realidades humanas, a fome, o cansaço, a amizade, a dor e até as lágrimas. O exemplo do choro por Lázaro é particularmente significativo, eu acho. O texto sublinha, chorar não é fraqueza, mas expressão de amor. Isso não sugere algo a ser meramente superado, entende? Mas sim uma dimensão da experiência humana que é intrinsecamente valiosa, um veículo do próprio amor. E a conclusão do texto parece que sela essa interpretação. Não devemos ter medo de sermos plenamente humanos, frágeis, mas abertos à graça, limitados, mas capazes de infinito quando escolhemos amar. O convite aqui é para abraçar essa condição de fragilidade e limitação, porque é justamente nessa condição que a gente encontra a abertura para a graça e para o infinito que o amor possibilita.
A lição primária, então, para mim, seria essa aceitação radical da nossa humanidade integral, refletida em Jesus como solo fértil onde a graça e o amor autêntico podem florescer. Eu reconheço a importância da aceitação que você destaca, sim. Mas como a gente pode interpretar o sofrimento e a vulnerabilidade que são mencionados no texto sem perceber o forte chamado à superação que acompanha esses elementos? Sim, Jesus é apresentado como simples, pobre, vulnerável e sofreu na cruz. Contudo, esses elementos me parecem ser o cenário onde a força do amor sacrificial se manifesta de forma mais plena, mais exemplar. O sofrimento na cruz, por exemplo, ele está intrinsecamente ligado à ideia de entregar-se por amor. A vulnerabilidade não é apresentada como o estado ideal, mas como a condição que permite a demonstração máxima de um amor que transcende essa mesma vulnerabilidade. Veja bem, a coragem para carregar nossa própria cruz é explicitamente descrita como um passo em direção à ressurreição. Isso estabelece uma trajetória muito clara, do sofrimento para a superação, da morte para a vida. O texto chega a afirmar categoricamente que nenhuma dificuldade, nenhuma ferida e nenhum fracasso podem ser maiores do que a força do perdão, da fé e da esperança. Isso não posiciona claramente o amor, a fé e a esperança como forças ativas que vencem as adversidades inerentes à condição humana frágil. A ênfase parece estar na capacidade de atravessar e transformar essas experiências negativas. Sua análise da trajetória rumo à superação é válida, sem dúvida. Mas será que a gente não corre o risco de, ao focar tanto no depois, esvaziar um pouco o significado do durante? A meu ver, o texto confere um valor intrínseco à própria experiência da vulnerabilidade, ao afirmar que ele veio como homem simples, pobre, vulnerável. O texto parece que consagra essa condição, mostrando que a divindade não anula a humanidade, mas a assume plenamente. O choro por Lázaro, classificado como expressão de amor e não fraqueza, isso reforça que as emoções humanas, mesmo as dolorosas, têm valor e significado em si, não são meros degraus a serem ultrapassados, entende? E a afirmação de que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve vergonha de ser homem, para mim isso carrega um peso teológico imenso. Implica uma validação radical de tudo o que a experiência humana comporta, incluindo a dor, o limite, a fragilidade. Não se trata apenas de superar a fragilidade, mas de reconhecer que a presença divina se manifesta dentro dessa fragilidade, não apenas apesar dela ou para além dela. É como se o texto nos dissesse que Deus nos encontra justamente ali, na nossa humanidade compartilhada, na lágrima, na fome, no cansaço, validando profundamente essa experiência como local de encontro com o sagrado. Minimizar isso em prol exclusivo da superação, será que não seria perder uma dimensão essencial da mensagem? Mas essa validação da experiência humana, ela não encontra seu propósito último justamente ao capacitar a ação transformadora. Se a gente olhar para as ações de Jesus que são destacadas no texto, elas parecem ser apresentadas como o cerne do ensinamento prático. O texto utiliza verbos de ação muito claros para descrever o que ele nos legou. Ele lavou os pés dos discípulos para nos ensinar. Ele acolheu os pobres e marginalizados para nos lembrar da dignidade. Ele nos ensinou a não responder ao mal com o mal, mas a vencer o ódio com o amor. A estrutura aqui é de aprendizado através da ação exemplar, percebe? Aprendemos o que fazer ao observar o que ele fez. A humanidade dele, nessa perspectiva, é o que torna essas ações um modelo alcançável e relevante para nós. A ênfase recai sobre a prática concreta do amor, do serviço radical, da compaixão ativa, da mansidão como força. Todas são ações que mudam a realidade. O ser humano de Jesus parece ser a base que autentica e impulsiona esse fazer transformador. Não seria essa a dinâmica principal que está sendo apresentada? Eu concordo que as ações são cruciais e exemplares, claro. Mas eu me pergunto se o ser de Jesus, sua humanidade vivida, sentida, experienciada em sua totalidade, não é apresentado como algo talvez ainda mais fundamental nesta reflexão específica.
O fato de ele ter experimentado todas as realidades humanas, a fome, o cansaço, mas também a alegria da amizade, a tristeza da perda e, crucialmente, não ter vergonha de ser homem, isso estabelece a base ontológica, digamos assim. A aceitação plena dessa condição humana parece ser o pré-requisito para que as ações de amor e serviço ganhem seu significado mais profundo, mais autêntico. O texto diz: ser humano é ser chamado a viver no amor. Note que o chamado está ligado ao ser humano, a própria condição existencial validada por Cristo. E a conclusão, não devemos ter medo de sermos plenamente humanos, foca diretamente no estado de ser, na aceitação corajosa da nossa natureza como ponto de partida essencial para qualquer ação subsequente. Sem essa aceitação do ser frágil e limitado, as ações, mesmo que bem intencionadas, não poderiam soar um pouco vazias ou até mesmo como uma negação da própria realidade que Jesus veio abraçar. Talvez a autenticidade do fazer dependa intrinsecamente da aceitação radical do ser. É um ponto interessante sobre a autenticidade, de fato. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo a relação entre amor e fragilidade no texto. Para mim, o amor é inequivocamente apresentado como a força motriz que atua sobre a fragilidade. Não apenas a aceitando, mas superando-a ativamente. Considere novamente a frase: nenhuma dificuldade, nenhuma ferida e nenhum fracasso podem ser maiores do que a força do perdão, da fé e da esperança. Aqui o amor, expresso no perdão, na fé, na esperança, é o agente ativo, a força superior que prevalece sobre as limitações e dores. Somos exortadas a vencer o ódio com o amor. Essa dinâmica de vencer coloca o amor como uma ferramenta poderosa de transformação, a resposta ativa e eficaz à condição de fragilidade ou ao mal que a gente encontra. A própria definição de ser humano no texto inclui essa capacidade ativa. Ser humano é ser capaz de amar até o fim. Isso sugere uma potência inerente, uma capacidade de exercer o amor mesmo e talvez especialmente diante da limitação extrema, como no exemplo do sofrimento na cruz, que culmina na entrega total por amor. O amor parece ser a energia que redime e eleva a condição frágil, sabe? Essa visão do amor como força ativa é certamente parte da mensagem, concordo. No entanto, será que a relação entre amor e fragilidade não é um pouco mais complexa, mais interdependente do que apenas uma dinâmica de superação? O texto parece sugerir que a fragilidade não é meramente o objeto passivo sobre o qual o amor atua, mas talvez o próprio terreno fértil, sabe? A condição necessária para que um tipo específico de amor, o amor compassivo, empático, divino humano, possa florescer e se revelar. Lembremos de novo, chorar não é fraqueza, mas expressão de amor. Aqui, a vulnerabilidade emocional é uma manifestação do amor, não algo distinto a ser superado por ele. E a frase final, que eu já mencionei, é crucial. Frágeis, mas abertos à graça. Limitados, mas capazes de infinito quando escolhemos amar. A estrutura frágeis, mas e limitados, mas não sugere que é precisamente a partir dessa condição reconhecida de fragilidade e limitação que a abertura à graça e a capacidade para o infinito, através da escolha de amar, se tornam possíveis. A vulnerabilidade, então, não seria um defeito a ser corrigido pelo amor, mas a condição humana fundamental que torna o amor e a necessidade vital da graça tão pungente e significativo. Amar apesar de ser limitado, amar a partir da fragilidade compartilhada. Talvez seja aí que reside a extraordinária capacidade para o infinito que o texto descreve. A fragilidade seria, assim, não o oposto do amor, mas sua parceira dialética, vamos dizer assim. Percebo como você articula essa interdependência. De fato, a fragilidade é inegavelmente o contexto onde a graça se manifesta de forma mais palpável e onde o amor demonstrado por Jesus ganha contornos tão radicais e inspiradores. E eu concordo plenamente que ambos os fios, o da aceitação profunda da condição humana e o do chamado à superação através do amor ativo, estão presentes e entrelaçados de forma complexa
complexa nesta reflexão. Jesus é, sem dúvida, apresentado como um modelo humano integral. Amor, serviço, fé, sofrimento, vulnerabilidade e aceitação são todos elementos constitutivos dessa imagem poderosa. Sim, exato. A riqueza do texto reside precisamente nessa complexidade, nessa tensão produtiva entre diferentes dimensões da experiência humana à luz do divino. A nossa divergência, ao que parece, não reside em negar um ou outro aspecto, mas em identificar qual deles constitui a ênfase primária, o motor principal da mensagem transmitida pelo autor da reflexão. Seria a dinâmica propulsora da superação ativa, que nos chama a transcender limites pelo poder do amor? Ou seria a validação fundamental da nossa condição humana vulnerável, que nos ensina a encontrar Deus e a possibilidade do amor infinito, justamente na aceitação dessa condição? Em suma, eu mantenho minha leitura de que a humanidade de Jesus, tal como delineada nessa reflexão, opera fundamentalmente como um chamado dinâmico à ação. A superação das adversidades e a transformação ativa do mundo e de nós mesmos, por meio do serviço generoso e do amor sacrificial. Eu vejo Jesus como um modelo energético, que nos desafia a ir além das nossas limitações percebidas, impulsionadas pela fé, pela esperança e, acima de tudo, pela força transformadora do amor que se doa sem reservas, seguindo o exemplo dele para alcançar a plenitude. E eu reafirmo uma compreensão de que a lição mais profunda e libertadora oferecida pelo texto é a da aceitação radical da condição humana em sua totalidade, com suas luzes e sombras, forças e fragilidades, limites e potencialidades. Ao viver essa condição plenamente sem subterfúgios, Jesus a dignifica e nos encoraja a não temê-la, mas a reconhecer nela o espaço privilegiado para o encontro com a graça divina e o terreno onde a escolha de amar nos abre a dimensão do infinito. A aceitação seria, nesta visão, o primeiro e indispensável passo. Fica evidente que esta reflexão sobre o mistério do homem Jesus Cristo é um material de grande profundidade que suscita interpretações ricas e, por vezes, complementares, A análise dessas diferentes perspectivas, dessa tensão entre aceitar e superar, certamente enriquece a nossa própria compreensão do que significa ser plenamente humano, conforme o modelo proposto. Exatamente, explorar essas nuances, ponderar sobre como a aceitação da vulnerabilidade se conjuga com o chamado à ação transformadora pelo amor. É um exercício valioso que o próprio material nos convida a realizar. A reflexão, claro, não se esgota aqui, mas continua ressoando em cada um de nós, convidando-nos a aprofundar o que significa viver nossa humanidade à luz desse exemplo tão complexo e tão inspirador.